amados irmãos, vamos iniciar mais uma devocional nessa noite, mais uma vez dando sequência às nossas devocionais evangelísticas. E hoje o nosso tema vai ser: onde está a felicidade? Onde está a vitória? Como vencer as dificuldades da vida? Para isso, nós vamos ler uma história, eu creio que seja a história, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, pelas crianças, pelos adultos, que é a história de Davi e Golias, que muitos conhecem. Está lá em 1 Samuel, o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Vamos ler do versículo 37 até o versículo 40, porque se a gente fosse ler tudo é muito grande, são quase 60 versículos. E como nós vamos ver só uma parte específica, eu vou contextualizando para todos e aí a gente vai tirando nossos pontos importantes. Então, 1 Samuel, capítulo 17, versículos do 37 até o 40. Diz assim: Além disso, disse Davi: O Senhor que me livrou da pata do leão, da pata do urso, livrar-me-á da mão desse filisteu. E Saul disse a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. E Saul armou Davi com a sua armadura, colocou um capacete de bronze sobre a sua cabeça, também o armou com uma capa encouraçada. E Davi cingiu a sua espada sobre a sua armadura e experimentou ir, pois ele não a tinha provado. E Davi disse a Saul: Não posso ir com essas coisas, pois não as provei. E Davi as tirou de si. E ele tomou da mão do seu cajado e escolheu para si 5 pedras lisas no ribeiro, e as colocou em um alforje de pastor que ele tinha e uma bolsa, e a sua funda estava na sua mão, e ele se aproximou do filisteu. Amém? Bom, como eu disse, uma história muito conhecida. Davi era um rapaz entre 15 e 18 anos, mais ou menos, filho de Jessé, que morava numa cidade da Judeia chamada Belém. E ali ele tinha 7 irmãos mais velhos, ele era o mais novo, e os seus irmãos estavam todos numa guerra contra os filisteus. Nessa época o rei Saul, ele governava Israel, e estavam todos ali na batalha. Chegando nessa batalha, os soldados viram um gigante chamado Golias, de uma cidade da Filístia chamada Gate, que tinha 2,38 de altura, ou seja, quase 3 metros, era um homem de uma força descomunal, de uma altura completamente surreal, né? E que era um guerreiro experiente, que estava com muita armadura, então ele usava uma armadura de bronze, um capacete, uma espada, ele estava muito bem armado. E ele chegou e disse: Eu faço um desafio para vocês. Tragam aqui embaixo, eles estavam numa espécie de monte, ele teria um vale. Traga aqui pro vale uma pessoa que lute comigo. E se eu vencer essa pessoa, vocês serão os meus servos. Mas se essa pessoa me vencer, eu serei o servo de vocês. Obviamente, só um gigante para vencer um gigante, fisicamente falando. Por isso não havia ninguém a quem enfrentar aquele gigante. Com isso, o rei Saul, para instigar os seus soldados a pelo menos lutar contra aquele gigante, para que não fosse uma humilhação tão grande, que todos soubessem que os soldados de Israel não tinham coragem de enfrentar aquele gigante, não tinham honra para isso, ele oferece uma recompensa, que seria se casar com uma de suas filhas, estar isento de impostos e ser elevado a muitas riquezas, a um grande posto militar, enfim. Mas mesmo assim ninguém se ofereceu. Davi era muito jovem, ele era um pastor de ovelhas, e ele vai até o campo de batalha levar comida para os seus irmãos a pedido do seu pai Jessé. Chegando ali, ele fica muito ofendido com aquela afronta, porque ele fala: como que um homem que sequer tem a marca de Deus, que é a circuncisão, a marca da aliança com Deus, pode enfrentar o povo de Israel? Não, eu vou lá lutar com aquele gigante. Ele sequer sabia usar uma espada, mas ele tinha coragem que ninguém mais ele tinha. Dizendo isso, ele vai até o rei Saul, e o rei Saul diz: Não, você quer lutar com ele? Tudo bem. Agora nós chegamos à nossa parte da história, quando ele dá toda a sua armadura, mas ele diz: Eu não quero, eu não consigo, isso daqui não vai me ajudar a vencer. Ele pega a sua funda, a sua pedra, o seu cajado,
o que ele usava para proteger os seus animais e vai lutar com o gigante. E como a maioria das pessoas sabem, ele vence. Ele joga, atira aquela pedra acerta o gigante e o gigante morre decapitado pelo próprio Davi. Baseado nessa história, a gente pode ver o que Davi usou para vencer o gigante. Muitas pessoas, aliás, todas as pessoas, elas sempre buscam muitas coisas para serem felizes. Às vezes, elas buscam fama, dinheiro, poder. Elas buscam muitas coisas para ter uma vida boa, para ter uma vida longa. Mas hoje nós vamos saber o que realmente nos dá a vida eterna, o que realmente nos salva, o que realmente nos traz a felicidade. Primeiro nós vamos ver 3 coisas que o mundo nos oferece e que o ser humano que não tem Deus busca para ser feliz. Essas coisas serão o nosso capacete de bronze, que o rei ofereceu, a nossa couraça, que era a armadura, que o rei também ofereceu, e a espada. Primeira coisa que nós podemos ver é o capacete de bronze. O bronze, ele era uma coisa muito famosa naquela época. O bronze era uma coisa que dava muito prestígio, porque não era todo mundo que podia ter algo de bronze. Bronze, para os israelitas, era uma coisa muito diferente. Então, ter um capacete de bronze, não é mais um capacete, ter um capacete de bronze era algo que realmente trazia ali uma impressão de muito poder, né? Isso demonstra riqueza. O que mais o ser humano busca hoje é o dinheiro. O que mais o ser humano busca hoje é ganhar muito dinheiro para ter muitas coisas. E muitas pessoas acham que a felicidade está no dinheiro. Muitas pessoas acham que nós vamos conseguir ser felizes e viver uma vida longa por causa do dinheiro, por causa dos bens materiais. Mas não é assim que funciona, irmãos. Não é assim que funciona. O dinheiro, ele pode nos trazer muitas coisas boas. Eu não estou dizendo que a gente... Não, então eu vou parar de trabalhar porque eu não preciso do dinheiro mesmo, então não preciso. Não é isso. É muito bom nós termos coisas novas, é muito bom nós termos muitas coisas, é muito bom nós termos estabilidade financeira, não é isso. Mas a nossa felicidade, ela não pode nunca depender disso. Por 2 motivos. Primeiro, que o dinheiro não nos supre de tudo que nós precisamos. Ele pode nos dar comida, ele pode nos dar uma casa, roupa, muitas coisas, mas ele não nos dá paz. Ele não nos dá amor. Nada disso o dinheiro compra. E em segundo, porque o dinheiro ele acaba um dia. A nossa felicidade, ela jamais pode estar em algo que tem fim, porque no dia que aquela coisa acaba, a nossa felicidade acaba também. E a alegria verdadeira, ela nunca acaba. Por isso, o dinheiro, aquele capacete de bronze, não daria a vitória, não daria a felicidade a Davi. Não daria. Não o ajudaria a vencer o gigante. O dinheiro, ele pode resolver muitas coisas. O capacete poderia ser muito útil, mas não seria garantia de vitória. Não seria. E o que mais ficou provado foi na pandemia, porque o vírus, ele não escolheu ricos e pobres. O dinheiro não impediu ninguém de morrer de Covid. Pode até ter dado muitos recursos em hospitais e tudo mais, mas ele, propriamente dito, não fez com que todos os ricos da face da terra fossem isentos de contrair o vírus, de ter sequelas. Um homem muito rico disse na pandemia: eu tenho dinheiro para comprar muitos hospitais, mas eu não encontro um leito de UTI para minha mãe. Então, por mais que o dinheiro possa nos trazer uma alegria momentânea, ele nunca é garantia de felicidade. Nunca. O Japão é um dos países mais bem desenvolvidos do mundo. Do mundo. E é onde mais se morrem pessoas por suicídio. Onde mais tem pessoas bem de vida é onde mais pessoas tiram a própria vida, porque o dinheiro ele não traz felicidade. A segunda coisa que nós podemos ver, além do dinheiro, é o poder, que é aquela couraça, aquela armadura. Aquela armadura, irmãos, ela nos dá uma coisa bonita, né? Bonita ali aquela armadura, aquela coisa de poder, de porte, né? Poder físico. Poderia proteger muitas pessoas, poderia proteger o próprio Davi.
Mas aquela armadura não servia para ele, porque a armadura era grande. Saul era o homem mais alto de Israel. Davi sequer um soldado era pequenininho, mirrado. Então aquela armadura ela era grande demais. E assim como a armadura não ajudava Davi a ir, e sim impedia, ou deixava desconfortável, impedia de andar, também assim o poder faz conosco. O poder político, por exemplo, o poder de um alto cargo, pode até nos dar muitas condições de vencer muitos problemas, de resolver as coisas do nosso jeito. Mas ele nos impede de andar se aproximar do outro, entende? Ele nos prende no nosso egoísmo, ele nos prende no que nós não usaremos, ele nos prende em nós mesmos. Ele nos afasta das pessoas, ele faz com que nós pensamos somente em nós mesmos. Então quer dizer que eu não posso querer ter um cargo bom? Não. Mas quer dizer que o poder também não vai te dar felicidade, porque a maioria das pessoas que lidam com altos cargos, elas se perdem. E aquilo que era felicidade, deixa de ser a felicidade e passa a ser somente rancor, maldade, porque nos impede de caminhar como antes. Por isso, o poder também não traz felicidade. E o terceiro ponto que nós podemos ver que é a espada, é a fama. O que mais as crianças, os adolescentes querem hoje é a fama. Antigamente, quando eu mesma era menor, o que o homem mais queria ser, o menino mais queria ser, era jogador de futebol. Era a profissão mais legal que existia. A menina, ela queria ser médica, pediatra, uma coisa que trabalhasse com crianças, queria ter alguma coisa desse tipo, que lidasse com crianças, com pessoas, com bebês. Mas hoje, se você perguntar para a maioria, meu irmão mesmo, ele fala, o que você quer ser quando crescer? Ele já disse isso uma vez, eu quero ser digital influencer. Eu quero ser digital influencer. Ou seja, ele quer ser famoso na internet. Porque aquelas pessoas que são famosas nas redes sociais, elas têm uma vida bonita, uma vida pomposa, cheia de coisas, que não tem tristeza, mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A espada, sabe aquele quadro de Pedro Américo, da independência ou morte, da independência do Brasil, que Dom Pedro I está lá em cima, assim, e ele puxa a espada e grita aquela imagem bonita, romantizada, que ele está lá em cima. A espada era uma fama, uma coisa assim, de uma pessoa poderosa, uma pessoa que tinha muitas pessoas aos seus pés. Mas assim como a pessoa levanta aquela espada, ela também se põe num pedestal, entende? Ela nos faz muito arrogantes. A fama, ela traz um risco imenso de sermos arrogantes. Porque a fama nos coloca num outro nível. Como a espada, que fica lá no alto, nós também nos achamos merecedores de estar no alto. E mais uma vez, isso não nos traz felicidade. Talvez para algumas pessoas, não é o meu caso, mas algumas pessoas talvez achem bom você ir na rua e todo mundo te conhecer, você ter ali seu trabalho reconhecido, mas não é a garantia de felicidade, não é a garantia de vitória. Aquela espada não garantiria que Davi ganharia. Mas eu tô aqui falando daquilo que não nos traz felicidade, apenas para que você saiba que existe uma solução garantida de felicidade, um jeito exato de nós vencermos, que é apenas através do Senhor Deus, apenas através dele. Então, agora eu queria contar para você qual é a nossa pedrinha, qual é a nossa funda e qual é o nosso cajado. Ele tem um nome, Jesus Cristo. Só Ele pode nos trazer a felicidade. Ah, então quer dizer que agora, se eu aceitar Jesus aqui, vai dar tudo certo na minha vida, eu vou conseguir tudo que eu quero. Não. Não. Mas por quê? Porque você não vai ser feliz? Não. Porque algumas coisas não são aquilo que parece ser. Uma coisa pode parecer que vai te fazer muito feliz, mas na realidade não vai. Por isso nós precisamos de Deus, porque Ele nos traz a verdadeira alegria. Não é felicidade, é alegria. Ele nos faz de fato felizes. Por quê? Porque Ele é a vida. Ele
Não são as coisas que ele traz, é ele. Então, quando ele está dentro de nós, por mais que esteja tudo dando errado, ele nos faz felizes. Ele nos faz felizes. Ele nos dá a chance de estarmos em paz ao meio de uma tempestade. E ele nos dá condições de vencer os nossos gigantes. Ele nos dá condições. Eu posso dizer que nós não vai dar tudo exatamente como a gente quer. Mas o gigante chamado morte, a morte eterna, essa, nós podemos ter certeza que Jesus venceu. Que nós não estamos condenados. Assim que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós não estamos mais condenados à morte eterna. Isso eu posso te garantir. Por mais que aqui na terra nem tudo dê certo, o gigante chamado morte, este está derrotado por Jesus Cristo. Então, para que você também desfrute dessa paz, dessa alegria verdadeira, você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não coloque na fama, não coloque no poder e não coloque na riqueza o motivo da sua vida, a razão da sua felicidade. Não coloque em pessoas, não coloque no seu filho, no seu pai, na sua mãe. Eu sou nova, mas algumas pessoas eu já vi, colegas, amigas minhas, que se destroem porque a felicidade está no outro, naquele namorado. Porque a verdadeira felicidade elas tem que estar em Deus. Porque assim como o dinheiro, o homem também vai embora um dia. Seja na morte ou seja no término, a pessoa também vai embora. Mas Jesus nunca nos abandona. Nunca, 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 nunca. Nem em meio às dificuldades, nem quando as coisas não saem como a gente quer, não significa que Ele nos abandonou, significa que Ele nos ama e sabe o que é melhor para nós. Por isso eu te convido a realmente vencer o gigante morte, a realmente encontrar a felicidade e a paz que está dentro de cada um de nós através de Cristo Jesus, não nas coisas que nós vamos conquistar. Irmãos, vamos orar nesse momento, não só pela conversão dos amigos e familiares e pela sua, caso você tenha aceitado. Vamos orar pela irmã Conceição. Ela está em estado grave na UTI. Vamos orar por ela, vamos pedir para que Deus a cure se for da sua vontade. E que se ela não for curada, se a vontade dele for outra, que a família tenha forças para isso. As filhas dela estão completamente desnorteadas, estão completamente tristes. Vamos pedir a misericórdia de Deus para aquela família. Vamos pedir para que Deus as abençoe, para que Deus as dê a paz e a felicidade, né? Para que elas possam entender a real vontade. Mas vamos pedir para que Deus opere o milagre para a honra e glória do seu santo nome. Vamos pedir também pela Regina, ela também está muito mal, ela tem um câncer muito sério. Vamos pedir por ela, pela família dela, que também sofre muito por causa dessa doença. Vamos pedir para que Deus faça a sua vontade na vida, que dê forças à família. Vamos orar também hoje, esse vídeo está sendo gravado na sexta-feira, dia 14 de outubro. Amanhã, 15 de outubro, 14 horas na igreja, nós estaremos tendo nosso Seleção para Jesus, especial Dia das Crianças. Todas as crianças e adolescentes estão convidados. Os adolescentes não são mais crianças, mas caso nós sempre englobamos os adolescentes, aqueles que já forem da igreja podem também ajudar. Estaremos todos lá, 14 horas. Quem tiver blusa de time de futebol, independente do time, ou da seleção brasileira, estejam usando o tema, né? Vai ser aí Seleção para Jesus, inspirado na Copa do Mundo de 2022. Então, aqueles que tiverem blusas, participem conosco. Aqueles que não tiverem também, não tem problema. São todos convidados para que nós possamos fazer ali uma festa bem bonita em louvor ao nosso Deus.
Domingo, 16 de outubro, 19 horas, teremos nosso culto evangelístico, também aqui, assim como as nossas devocionais estão sendo, com a participação do Louvor dos Remidos. Eles vão estar lá nos prestigiando. Vamos também prestigiá-los, leve visitantes, 19 horas, no domingo, para que todos nós possamos louvar a nosso Deus através da música, fazer um culto de ação de graças e evangelismo para todos os irmãos. Que Deus nos abençoe e vamos orar para que Deus possa estar nos ajudando. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui louvando e, ó Pai, aprendendo mais a sua palavra. Te peço, Senhor, que fale ao coração de cada um que assistiu a essa devocional. Senhor, para que cada um possa ter entendimento e discernimento das palavras que o Espírito Santo, ó Pai, me fez falar, ó Pai. Que as palavras, Senhor, que cada um possa ouvi-las e aceitá-las para a honra e glória do santo nome. Senhor, eu te peço nesse momento pela irmã Conceição. Senhor, o Senhor conhece a sua serva, assim como a irmã Regina. Faça a sua soberana vontade na vida de cada uma. Independente da sua vontade, Senhor, esteja consolando, esteja dando forças às famílias, Senhor. Mas mesmo assim, nós continuamos crendo no seu poder e na sua glória. Por isso nós te pedimos, tem misericórdia, cura-os, ó Pai, restaura essas vidas, por favor. Senhor, neste momento eu também te peço pelas nossas programações especiais que nós teremos esse fim de semana, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos dirigindo e nos guiando para que nós possamos fazer o melhor para a sua glória e para o seu nome. Te peço também por todos aqueles que estão passando por dificuldades, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Espero que a palavra tenha sido útil aos irmãos. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam também compartilhar da paz e da alegria que eu tenho, que muitas pessoas também têm. Até a próxima devocional, se Deus quiser. Nos tem chamado e com amor guiado, tem nos motivado a prosseguir, tem nos dirigido, nos tem fortalecido, tem mostrado que está na direção. Eu não vou temer nem desistir. Deus vai me levantar se eu cair. Se eu cair, vai me conceder mais o seu poder. Basta segurar a sua mão. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer,
vou triunfar. Olhe ao seu lado e veja com cuidado quantas vidas Deus já transformou. Foram destruídas, mas hoje estão erguidas. São troféus do seu amor e seu poder. Não duvide se alguém disser que transportou montanhas pela fé. Um poder assim Deus nos prometeu. Se você quiser, pode ser seu. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, por sua graça vou vencer, nessa graça vou vencer.